Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos. Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo, onde quer que vocês se encontrem. Sejam vocês muito bem-vindos. Eu quero agradecer desde já aos meus amigos que me ajudam. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer e peço ao cosmos, ao universo, que retribua vocês. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês para comigo, minha família, para com este trabalho. Muita gratidão mesmo. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que me assistem, independente do dia, da hora e do lugar. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua generosidade em doar, né, um pouco da sua atenção. Eu sei que vocês têm os afazeres de vocês, eu sei que vocês têm tantas coisas para fazer aí, né, no dia a dia de vocês, então eu fico extremamente agradecido, tá? Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos e sejam bem-vindos ao nosso, né, mais um vídeo sobre a série dos Anjos Caídos. Se você não assistiu, né, a série, nenhum dos vídeos dos Anjos Caídos, então eu aconselho você a voltar lá no primeiro, assista ao primeiro, o segundo, e este é o terceiro vídeo sobre os Anjos Caídos, né, dentro do trabalho de despertar de consciência cósmica que eu faço com vocês. E se você assistiu o primeiro e o segundo vídeo, você já tem uma base sólida sobre o que são os anjos caídos, né? Eu não preciso voltar nessa parte mais. Mas como eu já disse para vocês, né, enquanto o mundo gatinhava, digamos, um exemplo, né, um simbólico, o Oriente Médio, aquelas terras dali já tinham grandes impérios, né? Grandes impérios já existiam ali, enquanto o resto do mundo, em muitos lugares, a maioria eram pessoas ainda, digamos, ainda primitivas, né? Pessoas ainda praticamente, vamos dizer, uma coisa mais popular, índios, né? O pessoal era muito ainda pouco desenvolvido. E no Oriente Médio já tinha grandes impérios, né? E o Oriente Médio e Israel, né? Israel se encontra no Oriente Médio, faz parte do Oriente Médio. Então, não tanto Israel quanto o mundo árabe, como o mundo ali, né? O mundo muçulmano, tudo ali, aquela região já desde antigamente, há muito e muito tempo, lá nos primórdios, é ali onde tivemos a incidência maior de encarnações de draconianos e reptilianos, e aqueles que eu chamo que são ali a linhagem, né, proveniente, que tem acordos com o Elohim, Jeová, o dragão vermelho, né? Então ali tem muitos orianos ali naquela região encarnando, e alguns se espalham para o mundo, mas eu disse para vocês já em outros vídeos que aquelas terras são as terras aonde estão literalmente bem acima do planetoide draconiano, aonde habita Jeová e aonde habita os draconianos e reptilianos orianos. E alguns outros que eu vou abordar ainda que habitam lá, que são dracos e reptilianos de outros lugares. Mas uma coisa interessante, como, né, eu fiz o vídeo sobre a Torre de Babel, é como se fosse um funil, né? Temos o planetoide bem aqui lá no centro do que chamamos dos múltiplos mundos ou os multimundos. E aí o que que acontece? Peraí, se eu só... Minha vista deu embaçada aqui. E aí eu acho que é um cisco no meu olho, peraí. Aí. E o que que é... Aí. Agora a gente vai. E o que que acontece? Então temos o planetoide e temos ali a grande manifestação energética. Não acontece com dos outros lados, digamos, dos múltiplos mundos. Eu vou explicar isso num vídeo que eu vou fazer sobre a Terra, falso planeta, e vou explicar o porquê que só ali tem a manifestação em cima
ali, né, embaixo, jogando para cima a energia em cima do Oriente Médio, e não em mais lugar nenhum do mundo como vocês conhecem. Então, nós, eu digo, né, eu já até brinquei com vocês, disse, olha, o povo de Deus, o povo do verdadeiro Deus, eles habitam na terra do Oriente, né, do Oriente Médio. O resto é tudo vira-lata, né, digamos. Mas é brincadeira, isso daí é uma brincadeirazinha apenas. Mas aqueles de essência, os literais mesmos, né, os descendentes, digamos assim, estão naquela região, e a região do Oriente Médio é uma região sagrada. É uma região sagrada. Algumas pessoas não conseguem entender, interpretar isso, mas toda a região do Oriente Médio ela é sagrada. E para vocês terem uma ideia, como eu já disse, se eu não me engano, no último vídeo, existem muitos relatos na internet de pessoas dizendo, né, que estavam sobrevoando aquela região, e quando chegam naquela região, elas sentem uma energia muito avassaladora, uma onda energética muito poderosa, e alguns até dizem que existe um vórtice, né? Seria um redemoinho em todo o Oriente Médio, porque ali dá realmente ligação direta com o planetoide draconiano de Jeová, né? O grande e todo-poderoso dragão vermelho de cristal, o Elohim, e os filhos de Órion que habitam no planetoide. Então existe ali no Oriente toda essa energia. E aquela região da Terra, digamos, do modo histórico, já existe, ela foi os começos do mundo, né? Praticamente, como vocês entendem, como eu sempre digo, não vai muito pelas histórias que elas são manipuladas, mas de uma coisa, algumas informações são extremamente corretas. Ali, naquela região, é onde praticamente o mundo desenvolveu-se prematuramente, mas é porque ali habitavam que os seres, houve ali grande manifestação de encarnados, dracos e reptilianos orianos, e também dracos e reptilianos de outros lugares, tá? Porque Jeová, ele acolheu, ele acolhe, ele é, digamos, um Deus misericordioso. Mas esse Jeová que eu abordo não é o Jeová da Bíblia, o bíblico. Não, não. Eu já expliquei para vocês o que é aquele Deus bíblico. Isso que eu falo é um Deus que não se manifesta neste mundo, mas cabe aos arcanjos, os seus guardiões, a cuidar de tudo isso daqui dentro da melhor maneira possível. Então, naquela região, é uma região sagrada. As terras do Oriente são sagradas, né? Como eu disse, muitos ali especulam que existem vórtices energéticos, né? Ali naquela região, que vem do intraterra. Eles vêm lá do interior da Terra, sobe e está ali naquela região. Então, é uma região muito poderosa energeticamente. E não é muito bem da maneira que as mídias colocam aquela região. Aquela região tem muitas informações que a mídia deturpa aqui. E uma coisa interessante que eu disse para vocês é que os anjos caídos, sim, aqueles draconianos que se rebelaram contra Jeová, que se rebelaram contra todo o propósito cósmico, eles habitam lá. Eles moram na região do Oriente. Habitam, ficam ali. Podem interagir em outras regiões do mundo? Depende, até pode. Mas é algo tipo assim raro, porque a atuação dos anjos caídos é naquela região do Oriente Médio. Embora sua influência influencie, eles têm a capacidade de influenciar todo o mundo, todo o planeta, mas ali é a morada deles. E uma das coisas que é dessa terceira dimensão e que o homem tem muita curiosidade sobre o espiritual, conhecer o espiritual, descobrir o que tem no espiritual. O homem tem muita curiosidade, não é verdade? O homem ele tem ali na sua busca, né, o saber o que está além do outro lado, além do véu da morte ou da vida, como vocês quiserem interpretar. E os seres espirituais, eles adoram também trabalhar e enganar o homem. Infelizmente, o homem, dentro dos seus conceitos humanos, como ego, vaidade, suas paixões, seus desejos, o homem ele se torna uma isca muito fácil para seres espirituais que não estão no estado de desmemorização, que não estão no estado
preso, desmemorizados. Então, assim, é como eu sempre digo, você sabe quem você é, da onde você veio ou para onde você vai, você sabe disso? Você não sabe disso. Porque justamente fizeram isso de propósito, isso faz parte dos planos, em todos os sentidos, depois do mundo caído, pós-caído, quando o mundo caiu, né? Ele caiu em trevas espirituais e deixou de ser um mundo celestializado. Eu falo muito disso na série Miguel o Arcanjo. Então, quando houve-se, né, a queda, foi-se necessário ser feito a desmemorização. E eu explico isso, tá bom? Na série Arcanjo Miguel, muitas dessas dúvidas são respondidas lá. Então é por isso você assistir aquela série toda, sem deixar um vídeo para trás. Então, os seres, digamos, espirituais, que são seres reais verdadeiros, eles, de uma certa maneira, manipulam. Nós temos manipulações de seres espirituais em todos os lugares, né? Nas religiões, nas fés das pessoas, na fé das pessoas, nos dogmas, em tudo. É por isso que eu falo, olha, para você sair deste mundo, para você conseguir se libertar deste mundo, você tem o quê? Você tem que perder a religiosidade, querer adorar algo, querer se submeter a algo, querer servir algo. Não, não, não. Aqui não é região disso. Isso se torna escravidão. O que vocês têm que fazer é o quê? É buscar a neutralidade, deixar a curiosidade matou o gato, não tem essa expressão popular, deixarem de ser curiosos, querer, tem pessoas que querem entrevistar até espírito, gente. Tem pessoas que não podem ver uma pessoa incorporada, manifestada lá, que já quer fazer, entrevistar o demônio, entrevistar a entidade. Vocês têm que entender que eles que estão do outro lado manipulam as pessoas conforme o desejo deles. Isso acontece no espiritismo kardecista, isso acontece na Umbanda, Candomblé, Quimbanda, no budismo, no hinduísmo, nas religiões, em todas as religiões deste planeta acontece isso, seres espirituais manipulando humanos que não têm noção da realidade, mas querem um discernimento espiritual maior. Então, nós temos que entender que espíritos, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque os espíritos são muito mentirosos e manipuladores. Ainda mais quando eles se colocam em estado de superioridade, se colocam acima dos humanos, se colocam como mestres, mestres ascensionados, fraternidade branca e tudo isso que acontece, santos católicos, entidades, ou seja, você pega tudo e junta e coloca tudo como farinha no mesmo saco. Então vocês vão perceber aí que o espiritual ele não hesita em manipular os encarnados que não sabem da onde são, o que são, por que estão aqui, por que vão morrer e o que acontece depois da morte. O que será? Aí as religiões, eles utilizam as religiões justamente para fazer aquela manipulação geral. E criam um bando de escravos e servos cegos, idólatras, pessoas que deixam de pensar com o cérebro e ter razão para viverem no fanatismo. E isso se torna um grande extremismo, mas justamente por causa dessas manifestações desses seres espirituais. E hoje eu quero falar de uma coisa bem interessante. Os anjos caídos, assim quando o mundo caiu, depois de um período muito curto, digamos, num contexto de linha temporal do outro lado, os anjos se rebelaram. Anjos é, como eu disse nesta série, é um termo, é um título, mas são dracos e reptilianos. Se rebelaram, se tornaram inimigos do propósito, porque a sua vaidade não os faziam aceitar sobre o que os arcanjos administravam, o trabalho do Deus deles, que é o Deus, né? O Deus dos dracos e reptilianos orianos é Jeová. Então, Jeová, digamos, eles viam como ele dava mais corda para
né, os arcanjos e não para aqueles da sua própria, digamos, linhagem, né? Porque, como eu disse, foram os arcanjos que criaram a humanidade. Então, eles estavam falando para Jeová: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, os arcanjos estavam passando o relatório para Jeová. Seria mais ou menos assim, se fosse uma coisa oriana, né? Lá em Orion, seria Jeová passando para os Iadins, que são os deuses dragões orianos, e ele diria, falar assim, olha, o Jeová falando por Yadim, façamos os draconianos a nossa imagem e semelhança. Então seria dado Jeová falando para os Iadins, ou o mais próximo dele, que criaria uma raça de draconianos, e a aparência seria muito parecida com a do dragão, né, dos dracos. Os draconianos seria uma coisa dragão, mas bípede, uma coisa que os draconianos lembram os dragões. Aí seria assim aquela coerência total. Mas não, a Bíblia foi interpretada erroneamente, justamente por causa das 40 sociedades secretas. Não só ela foi, digamos, manipulada, o judaísmo manipulado, tudo foi manipulado, o islamismo, tudo é manipulação, tudo para aprisionamento de massa, criar fanáticos, pessoas que agem não pela razão, mas agem defendendo a bandeira da fé, e são pessoas que agem, você olha assim, você fala assim, essas pessoas, elas estão totalmente fora de si, elas não conseguem enxergar a razão. Mas desde que o mundo é mundo, após a sua queda e com a rebeldia, a rebelião dos anjos caídos, os anjos caídos fizeram a promessa de destruir a humanidade, já que não existe perdão para os anjos caídos, não existe remissão, não existe eles voltarem, né, de uma certa forma ao estado natural que eles eram antes, pois a rebelião e tudo que eles têm feito ao longo dos tempos tem sido de uma maneira de tantas violações e regras e leis cósmicas que eles serão destruídos e regressarão para o que chamamos dos primordiais, né, os criadores de vida, toda a existência de vida do sétimo universo. Então, os primordiais, eles vão receber essas, digamos, essas centelhas divinas cósmicas, essas energias desses seres destruídos, que para um entendimento tridimensional melhor seria mortos, mas no cosmos é destruição. Então, como os anjos como os anjos caídos já possuem ali a sua condenação e a sua destruição, fazendo com que a sua essência, sua energia cósmica volte aos primordiais, assim eles querem arrastar toda a humanidade e não vão descansar enquanto não arrastarem o máximo junto deles, para que esses não consigam regressar ao cosmos, não consigam regressar ao universo, não consigam regressar ao seu lar cósmico e assim ter um encontro, né, cósmico majestoso entre ele, o seu eu superior, que é a sua centelha cósmica divina, e sua civilização. Então eles vão tentar, eles vão destruir, eles vão manipular, eles vão até manipular outros manipuladores, como seres da dimensão do espelho, como os reptilianos primitivos. Então esses anjos caídos, eles são o que existe de mais perigoso no mundo, mas desde que o mundo existe, eles estão atuando. E como eu disse para vocês que as terras do Oriente Médio são sagradas, desde os primórdios, quando, né, veio a existir, que isso se tornou, digamos, algo real na terceira dimensão, aquelas terras são assombradas por eles, pois lá é a morada deles. E uma coisa que eles usavam muito, bastante, é se disfarçarem. Sabiam que um dos trunfos, se pega um pouquinho de água para mim, Fabiana, um dos trunfos dos anjos caídos é o disfarce, maquiar-se, esconder a sua verdadeira forma, esconder a sua real intenção e manipular. E qual que é a manipulação chave deles? Fazer vocês fazerem contratos com eles. Contratos aonde praticamente você está, entre aspas, vendendo a sua alma sem saber que ela está sendo vendida. Sim. Então eles nunca se apresentam da forma que são, eles nunca utilizam os nomes deles verdadeiros, eles pegam nomes de outros seres, eles se maqueiam. E isso é um modo muito operacional do espiritual, dos manipuladores. É o que acontece, por exemplo, com os seres das entidades,
né, do candomblé, quimbanda, umbanda, esses orixás, essas entidades, né, digamos, aí são na realidade, eles são reptilianos, são os pleiadianos, os olhos amarelos, que nunca se mostram quem realmente são. E eles se apresentam com nomes, personagens, aparências. É o que acontece também com eles, né, atuando na Igreja Católica com os santos católicos. É o que acontece também com eles nas igrejas pentecostais, evangélicas, né? E uma das coisas que eles utilizam muito é a manipulação chamada Espírito Santo, né? E tem aquela maldição: quem negar o Espírito Santo não terá perdão, terá condenação eterna, a morte espiritual. Tudo é sempre na base do medo, tudo é sempre na base para estar botando, aterrorizando a tudo e a todos. Interessante como o modo operacional espiritual é muito comum. Esses mestres ascensionados, né? Muitos são seres da dimensão do espelho, outros são esses reptilianos. Alguns aí pseudos contatados, né? Dizem, eu tenho contato com um ser pleiadiano, branco, dos cabelos brancos, olhos azuis claros. São seres em estado que nós chamamos de shape-shift. Shape-shift é a transmutação, é a mudança de forma, de aspecto. Você toma uma outra forma para se apresentar com outro nome, você muda a sua voz, você simplesmente se transmuta em uma outra coisa que não é você. Com propósitos vis, com propósitos aprisionadores e propósitos de manipulação. Toma uma aguinha gelada aqui. Com propósitos de manipulação. E eu fico vendo muitas pessoas tentando desvendar os mistérios. E eu fico vendo cada viajada na maionese. Bom, respeito a opinião deles, mas eu tenho o meu trabalho, né? Então aquele que se identificar melhor, que abrace aquilo que lhe sirva mais. E os anjos caídos estão aqui há muito tempo, e o modo operacional do espiritual ele é muito comum. E esses se apresentavam lá na Arábia, pois a terra do Oriente Médio é a terra sagrada do Elohim. E eles eram os que chamamos de gênios, ou os djinns. Já ouviu falar no gênio? Já ouviu falar nos djinns? Já? Tem até o desenho do Aladim, né? Imagina isso aqui sendo uma lâmpada e você vai dar uma esfregada, né? E sai o gênio. Faça o seu pedido. Você tem 3 pedidos. Né? Alibaba. Que é o desenho do Aladim, um filme. Aí você pensa, os gênios. Os djinns. Quem são os djinns? Os gênios? Mas antes de nós explorarmos mais este universo, vem comigo fazer uma análise. Porque muitas pessoas, algumas conhecem e outras nunca ouviram falar. Então, deixa eu só pegar aqui e nós vamos ver o que o mundo fala, o que se é dito no mundo sobre os gênios, os djinns, né? Deixa eu pegar meu celular que tá melhor que... Fui pegar meu tablet aqui, o bicho tá com preguiça de trabalhar. Mas vamos abrir gênio, né? Isso aí você pode fazer pesquisa, isso está em todos os lugares aí da internet. É porque tem muitos amigos que eles não sabem, né? O que são os jeans, o que são, né? Não é calça jeans não, viu, gente? Jeans é um nome, um termo, que nem que houve a versão dos gênios, né? Marcelo, mas o que é os gênios? O gênio da lâmpada, isso é considerado como mitologia árabe. Isso não é mitologia de nenhuma outra região a não ser do mundo árabe. Sim, do mundo árabe. Gênio, mitologia árabe. Vamos ler um pouquinho mais sobre isso. No modo que você tem aí, depois nós vamos vindo ali, dando uma pincelada ali, nivelando as informações. Jinn, J-I-N-N, né? Os jinn, em árabe, né? Jina, ou são,
traduzido como gênio, indica na religião, na religião pré-islâmica, antes do islamismo, pré-islâmica e muçulmana, uma entidade sobrenatural do mundo intermediário entre o angélico e o humano. Opa, 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 opa! Vamos ler mais um pouquinho. Isso é antes do islamismo e isso antes da religião, né, pré-islâmica e muçulmana. Isso é antigo, isso é dos primórdios. Isso é muito antes de vocês imaginarem qualquer coisa tipo cristianismo ou impérios antigos. Isso é, ó, muito antigo. Então tá aqui. O que são os gênios? Indica, o que indica, né? Na religião pré-islâmica e muçulmana, ela é uma entidade sobrenatural do mundo humano, sobrenatural do mundo intermediário, entre o angélico e o humano, associada ao bem ou ao mal, que rege o destino de alguém ou de um lugar, embora sejam também descritos de um modo inteiramente virtuoso e protetor. O termo em grego para o mesmo conceito é daimon e pode ser empregado como o equivalente em português ao árabe jinn, uma vez que na mitologia árabe pré-islâmica e no Islã, um jinn, gênio ou gênia, também jinn ou jinn, é um grupo, é um membro dos grupos Jinna, né? Uma raça de criaturas sobrenaturais. Gênio é a tradução usual em português para o termo árabe jinn, mas não é a forma portuguesada da palavra árabe, como geralmente se pensa. A palavra em português provém do latim genius, que significa uma espécie de espírito guardião ou tutelar do qual se pensava serem designados para cada pessoa quando do seu nascimento. Portanto, o gênio é concebido como um ente espiritual ou imaterial muito próximo do ser humano e que sobre ele exerce uma forte, cotidiana e decisiva influência. É um encosto, né, praticamente. A palavra latina tomou o lugar da palavra árabe, jinn, como a qual não está relacionada. O termo parece ter entrado em uso no português através das traduções francesas das Mil e Umas Noites, que empregava a palavra genie como tradução de djinni, visto que era similar ao termo árabe em som e significado. Djinni, né? Virou gênio. Uso que acabou se estendendo também para o português. No árabe, a palavra jinn significa literalmente alguma coisa que tem uma conotação de dissimulação, invisibilidade, isolamento e distanciamento. Entre os arqueólogos lidando com antigas culturas do Oriente Médio, qualquer espírito mitológico inferior a um deus é frequentemente reverenciado como um gênio, especialmente quando descrevem relevos em pedras e outras formas de artes. Esta prática se inspira no sentido original do termo gênio, como sendo simplesmente um espírito de algum tipo, frequentemente sendo associado a algum dos elementos da natureza, artes e vícios. A origem dos gênios, né? Isso está aí público, é só você digitar que tá as informações para você. De acordo com a mitologia, os Dina foram criados 2000 anos antes da criação de Adão e eram possuídos. De acordo com a mitologia, os Dina, os gênios, né, que eles associam, foram criados 2000 anos antes da criação de Adão, ou seja, do primeiro homem na face da Terra, já existiam-se na mitologia os gênios. E eram possuidores de elevada posição no paraíso. Você assistiu meu vídeo chamado O Deus de Moisés? E do fruto proibido, lá que eu fiz
do fruto proibido, né? Eu até esqueci o nome do vídeo, mas acho que é do fruto proibido, uma coisa. Tá lá, é o segundo vídeo depois do Moisés. Você assistiu esse vídeo? Só de você ler isso aqui, você já vai abrindo a sua mente, destravando muita coisa dentro dela. Então, né, o paraíso, eu expliquei o que é o paraíso. Tá lá. Tem 2 vídeos meus explicando o que é o paraíso, o Jardim do Éden. Então, olha só, de acordo com a mitologia, os Dina, que é os gênios, foram criados 2000 anos antes da criação de Adão e eram possuidores de elevada posição no paraíso. Ou poderíamos dizer, então, de uma certa maneira, né, que eles são um grupo anterior à humanidade. Mas isso aqui é um dado de mitologia. Eu já fui destrinchando algumas informações espirituais para vocês entenderem sobre eles. Os anjos caídos. Mas olha só que interessante, isso é apenas um dado 3D. Mas tem muitas conotações especiais que te fazem associar certas informações. De acordo com a mitologia, os Dina foram criados 2000 anos antes da criação de Adão e eram possuidores de elevada posição no paraíso. E eu expliquei o que é o paraíso, não aquele jardim, aquela floresta linda, cheia de frutos, não, aquilo é palhaçada. Grosso, ó. De acordo com a mitologia, os Dinas foram criados 2000 anos antes da criação de Adão e eram possuidores de elevada posição no paraíso, grosso modo igual aos dos anjos. Ó, igual aos dos anjos, comparando eles a anjos. Os gênios comparados a anjos. Opa, peraí, algumas coisas estão começando a, sei lá, parecer algumas coisas. Parece que tá parecendo muito com aquelas maluquices que o Marcelo lá do Chamado a Despertar fala. Então, né, vocês veem que a grosso modo, né, eles eram seres de possuidores de elevada posição no paraíso, né, e igual aos dos anjos, embora na hierarquia celeste, fossem provavelmente considerados inferiores àqueles. Depois que Deus fez Adão, todavia, sobre a liderança de seu orgulhoso líder, que eu não vou falar o nome, o que também isso é fictício, os Dina, que são os gênios no plural, se recusaram a curvar-se perante a nova criatura. Opa, 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 opa! Hã? Hã? Presta atenção! Sou doido não. Hã? Ó, tá aqui no Wikipédia. Então vou ler de novo. De acordo com a mitologia, os Dina, ou os gênios, foram criados 2000 anos antes da criação de Adão. Adão simboliza a criação do humano feito pelos arcanjos. Essa humanidade, quando os arcanjos chegaram e disseram para Jeová, o dragão, né, de Órion, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança dos arcanjos, que são humanoides humanos delta veganos em aparência. Beleza. Então, e os gênios, né, os djinns, opa, a noite é quase pulou para fora, eram possuidores de elevada posição no paraíso. Olha, eram importantes. Qual que é? Aqui, né? Opa, tá errado isso aí, põe isso aqui, não, pá, né? Tinham posições elevadas no paraíso, grosso modo igual aos dos anjos, né? Porque eles eram anjos. Entendeu? Isso é a mitologia árabe, da mitologia árabe. Embora na hierarquia celeste fossem provavelmente considerados inferiores àqueles. Depois que Deus fez Adão, depois que Jeová concebeu o arcanjo Miguel e os arcanjos criaram a humanidade, depois que a humanidade foi criada pelos arcanjos, e se você está assistindo essa série dos anjos caídos, você vai ver porque rolou a briga entre eles, draconianos e reptilianos, contra os arcanjos, e aparência diferente, o orgulho. E aqui está dizendo o seguinte... Olha só, embora na hierarquia celeste fossem provavelmente considerados inferiores àqueles, depois que Deus fez a Adão. Adão simboliza o humano, criado pelos arcanjos, depois que fez a humanidade, né? Na imagem e semelhança dos arcanjos.
Todavia, sobre a liderança do seu orgulhoso líder, que é um nome fictício, né, dos Djinns, o líder deles lá, dos Anjos Caídos, os Djinna se recusaram a curvar-se perante a nova criatura, tipo, nós vamos trabalhar como anjos para ajudar esse lixo, essa criatura horrorosa, que nem se parecem com nós, draconianos, que somos literalmente a imagem do nosso deus dragão. Essa coisa horrorosa, que criação dos arcanjos, nós não aceitaremos servir como anjos, na missão anjos, angelical, a essa criatura horrorosa, que nem se lembra aos dragões, nas quais somos de origem e aparência. Eles já começaram a falar, ó, se ele tivesse uma aparênciazinha de um dragão, como nós, a gente até ia dar uma força, mas nós, descendentes na aparência e no poder do nosso glorioso Deus Elohim Dragão, na qual nós temos a aparência dele, não vamos nos submeter a servir e ajudar uma raça imunda, horrorosa, de um aspecto horroroso como esse. O orgulho falou, o orgulho foi mais alto. Então, depois que Deus fez Adão, você sabe o simbolismo, todavia, sob a liderança do seu orgulhoso líder lá, dos anjos caídos, os Djinna, os gênios, se recusaram a curvar-se perante a nova criatura. Pela sua má conduta, os Djinns foram expulsos do paraíso, tornando-se entes perversos e asquerosos. Iblis, lá, o líder deles, que foi atirado com eles na terra, tornou-se equivalente a Satanás cristão. Porque Satanás, Lúcifer, diabos, isso é muito cristianismo, né? Embora exista Lúcifer. Lúcifer é um ser da dimensão do espelho, um bodão. Se você for pelo cristianismo, você só vai dar murro em ponta de faca, você vai ficar enxugando gelo. Saia das religiões de culto cristã mentalmente para analisar. Escuta, o mundo árabe, o Oriente Médio, lá se encontra as pistas mais reais da verdade. Lá é sagrado, o mundo é deturpado. O mundo se tem alguma coisa que eu poderia encontrar algum tipo de verdade, informação, onde estaria? Dentro do Oriente Médio, nas terras. O resto do mundo é uma piada. Tanto que costumam dizer astralmente, e os descendentes deles têm pedigree, e o resto do mundo são um bando de vira-latas, digamos, de cunho espiritual. Mas isso é o orgulho deles, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, vocês perceberam que dentro da mitologia árabe, rapaz, mas essa mitologia árabe tem muita coisa que é parecida com o que o Marcelo Marins fala, velho. Ué, Marcelo, se a gente analisar dentro do seu contexto, do seu despertar de consciência cósmica, faz tudo sentido. Só que tá em pistas, eu tô falando para vocês, uai, vocês têm que prestar atenção em mim. E vamos lá, continuando, eu tô no Wikipédia. Características. Na Terra, os Djinns teriam adotado as místicas montanhas Kaf, que supostamente circundam o mundo como seu lar adotivo. É dito que eles são feitos de ar e fogo e possuem a capacidade de assumir qualquer forma. Por isso, os djinns podem residir no ar, no fogo, sobre a terra, em praticamente qualquer objeto inanimado concebível. Pedras, lamparinas, garrafas vazias, árvores, ruínas, em tudo vocês imaginar. Na hierarquia sobrenatural, os djinns, os gênios, embora inferiores aos anjos caídos das hordas de Lúcifer, isso já é o cristianismo, porque o cristianismo, meus amigos, o cristianismo é um mal gigantesco neste mundo. É o orgulho e a vaidade em termos estratosféricos. É aquilo que quer se colocar acima de tudo e todos, mas já está em pascucu e o cristianismo já está em decadência e já está, como se diz, em extinção. Daqui a alguns bons poucos anos, ninguém mais se lembra do cristianismo. Isso é uma coisa que é comum que acontece no mundo, né? Então, continuando, por isso, né? Na hierarquia sobrenatural, os djinns, embora inferiores aos anjos caídos das hordas de Lúcifer, o cristianismo sobressai, né?
são, não obstante, extremamente fortes e astuciosos. Eles possuem todas as necessidades físicas dos homens, podendo até mesmo serem mortos. Aí já começa a engalobada, né? Isso daqui já não é o misticismo árabe, né? Ou seja, mitologia, quer dizer, árabe. Mas eu vou pular isso daqui, porque isso aqui já é a imaginação do homem. Isso aqui já não tem a ver com a mitologia árabe. Então vamos dar sequência, porque, ó, presta atenção, eu não li isso daqui. Simplesmente eu digitei aqui, vou ver que com meus amigos aqui agora, o que que é Eugênio, a grosso modo, na internet. Não teve nenhuma preparação. Por isso eu tô lendo, tá sendo novo para mim interpretar como para vocês. Então, quando eu vejo aí que já começa um homem a ter muita criatividade e sair do que aquilo que é a mitologia, aí a gente dá aquela pulada para não cair na viajada de pessoas, homens que querem ali colocar simplesmente aquilo que convém a eles, né? Vamos ver mais aqui para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que dá para gente. Vamos lá. Vamos voltar para mitologia árabe. Né? Na religião islâmica, Jalal, a crença dos djinns ou dos gênios era corrente na antiga Arábia. Na antiga Arábia. A Arábia é a coisa antes do Oriente, que vocês hoje é moderno Oriente Médio, né? Middle East, mas é antigo Arábia. A crença dos djinns era corrente era corrente na antiga Arábia, região onde se dizia que inspiravam poetas e adivinhos. O próprio profeta Muhammad, que é aquele pelas quais a religião muçulmana, né, a maior religião hoje, o cristianismo já foi ultrapassado. Ah, mas não isso aí tem muita divergência, lógico. O país cristão vai puxar a sardinha para o cristianismo, não é verdade? Mas em dados mesmo, o islamismo ele já ultrapassou o cristianismo. E daqui a alguns anos ele vai ser a religião suprema do planeta. Vai ser aquela tipo assim, praticamente o cristianismo ele vai ser suprimido, extinguido, tirado de cena, e o islamismo vai ser a religião, a bola da vez que vai estar operando em todo o mundo. Isso é fato. Não estou criando, inventando. E eu sou um tipo de pessoa que sou contra qualquer religião. Qualquer forma de dogma ou aprisionamento mental, como cristianismo, islamismo, judaísmo, seja o que for, o homem tem que ser livre para o cosmos e ir embora. Mas contra dados, contra fatos, não há argumentos. A não ser que alguns religiosos, fanáticos, né, aí começa a se doer. Não, mas não é assim, não, né? Bem assim. Aí você vê a fé do povo, você vê que a fé dele é religiosa, que ele tá preso na religiosidade. Ó, cuidado, hein? Cuidado, você trupica, tá? Ou tá no canal errado, pode ir pros outros. Tem problema não, pode assistir outros canais, não faz problema. Aqui é despertar de consciência cósmica. Então, o profeta Muhammad, o islamismo, né, eles nasceu com o profeta Muhammad. Disse que o profeta Muhammad recebeu do arcanjo Gabriel, que já falei muito sobre o arcanjo Gabriel, que Gabriel teria vindo a Muhammad e trazido revelações e que Muhammad seria o último profeta. Então o islamismo nasceu do quê? Nasceu do profeta Muhammad, que foi visitado pelo arcanjo Gabriel, que trouxe revelações para ele. Daí se nasceu o islamismo. O próprio profeta Muhammad temeu, a princípio, que as revelações divinas que lhe foram feitas pudessem ser obra dos gênios. Até o profeta Muhammad, ele... Opa, peraí. O fato de que posteriormente tenham sido reconhecidos oficialmente pelo islamismo implica que eles, como seres humanos, serão eventualmente obrigados a encarar a salvação ou danação perpétua. Isso aí já começa a manipulação, que é aquela forma da religiosidade que dizer, olha, meus amigos, não fiquem com medo. Creiam em Deus, peçam perdão e serão perdoados. Confia nele, nos anjos. É aquele negócio. Tira de você a responsabilidade dos seus atos e suas ações e joga a terceiros. Isso não é bom. Então, continuando, isso é aprisionamento mental. De acordo com Muhammad, cada enviado de Deus legaliza ou abroga crenças antigas, analisando quais partes delas são verdadeiras ou não. Sendo assim, o profeta canonizou a existência dos gênios, porém fez grandes modificações como ela
era anteriormente acreditada. Muhammad mudou muito sobre isso, sobre a crença dos djinns. A palavra djinn, gênio, como ficou conhecida no Ocidente, provém justamente do árabe djinn. Em árabe significa aqueles que não se pode ver. Jin, em árabe, que é a palavra original, significa aqueles que não se pode ver. A palavra gênio como se diz, é igual o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, vocês sabem que é uma versão que não tem nada a ver com aquela proferida originalmente, que não é Pai Nosso, mas é uma canalização, ou seja, é uma mensagem, seria uma oração cósmica, real, mas aí os caras não jogam como Pai Nosso, aí inventa Pai Nosso tá no céu, e colar colou, e quem gostar, gostou, quem não gostar, que se foda. Mais ou menos assim, né? Então, vamos pegar essa palavra de dindinhos, então vamos pôr gênio, é gênio, gente. E aí, colocaram a palavra, só que em árabe ela significa, que a palavra é din, aqueles que não se pode ver, é invisível. Está em outra faixa dimensional. O humano não consegue os vê-lo. Como tem livre-arbítrio, os djinns não são iguais a nós. Serão julgados por seus atos, né? Como tem livre-arbítrio, os djinns são iguais a nós. São iguais a nós. Serão julgados pelos seus atos. Sim, serão destruídos. Serão julgados por tudo que eles estão fazendo. Isso é verdade. Segundo Deus revelou no Alcorão, o homem e todos os animais surgiram da água, que é o cristal líquido, não é verdade? E o homem também, né, de um sanguessuga, algo que se agarra na barriga da mãe. O feto parece um sanguessuga, mas a pele do homem é de argila, barro maleável. Os djinns têm sua pele de fogo sem fumaça. Esse negócio do homem, a gente sabe que o homem ele veio do cristal líquido, né? Tudo veio da água. Mas os djinns, eles vieram do cristal líquido? Não, eles vieram do cristal líquido. Presta atenção nisso. Analisa comigo se você pensa, né? Segundo Deus revelou no Alcorão, o homem e todos os animais surgiram da água, que é o cristal líquido, né? Mas os djinns, o homem, a pele do homem é de argila, barro maleável. Ou seja, algo que você pode tocar, né? É tangível. Você aperta, você toca. Que o barro você o molda, você toca, ele é maleável. Mas os djinns têm sua pele de fogo sem fumaça. Fogo sem fumaça. Eu já disse para vocês que os seres extraterrestres, eles são de pura energia. Mas, tem gente que fala, mas tem um reptiliano, um draconiano. Rapaz, você tem que gostar neles. A vibração e a energia deles é tão... Eles chegam a brilhar. Eles chegam a brilhar. Sabe os raios dos vulcões que saem? Aqueles raios são deles. Se você tocar sequer num draconiano como humano, você simplesmente desintegra. Tamanho... diz a ciência, olha, um único raio, ele contém mais energia do que a Terra poderia produzir de forma, digamos, artificial de uma só vez. Você pega tudo que é fonte de energias, usinas, reatores, tudo. Fala assim, gente, vamos criar um raio? Vamos. Planeta Terra, beleza. Mas vamos juntar toda essa tecnologia e vamos criar um único feixe de raio. Tudo, vamos lá, Américas, Europa, tudo. Vamos criar uma corrente, uma forma de criar um único disparo de raio. Com tudo que nós temos, meus amigos, esse raio não possui a energia de um raio da natureza ou de um raio que sai de um vulcão. O homem não consegue criar uma fonte de energia que seja tão forte e poderosa como um raio. Já viu os vulcões expelindo os raios? Os raios é a energia dos seres eu superiores, dracos e reptilianos de Orion. Presta atenção. Então, eles chegam a brilhar, de tanta energia eles brilham. Então, continuando, olha só. Os djinns têm sua pele de fogo, sem fumaça. Pele de fogo sem fumaça, incandescente, brilhosa. Brilhosa.
Já viu incandescente? Já viu quando antigamente eu assistia as corridas de Fórmula 1, os negros vinham arregaçando na reta, mas na hora de fazer a curva para frear, o disco do freio virava aparecendo, ele chegava a ficar iluminado, assim, ó, ele brilhava, ele aquecia tanto que ele parecia lava de vulcão, ficava aquela coisa vermelha. Sim, é a luminosidade da energia. Então a pele, digamos, pele dos jeans, né? Os jeans têm sua pele de fogo sem fumaça, brilho, energia pura, absoluta, como um raio. No Alcorão, Deus informa que o próprio Alcorão é revelado para humanos e jeans e pede que os jeans sigam o Islã para poderem se salvar. Aí já começa o homem manipular de forma religiosa os outros, né? Então tem aquele negócio, pô, vai, mas os jeans, os jeans falam, calma, olha aqui, ó, se seguir o Alcorão, até Allah manda seguir o Alcorão. Se até os jinn, que é tudo demônio, ó, seguir o Alcorão, eles vão ser salvos. Então imagina você que não faz as maldades do jinn, se você seguir o Alcorão, você vai ser salvo. Se eles podem ser salvos, imagina você, meus queridos. Basta seguir a lavagem cerebral, manipulação. Aí eu lembro, não, mas se os jinn podem ser salvos, então vamos nessa, porque esse é muito mais pior do que a gente, então vamos firme, né? Entende o que é manipulação? Aí já entra a religiosidade com as suas armadilhas de manipulação e aprisionamento, e aí que se inicia o quê? O fanatismo, o extremismo, fanatismo, né? Que tipo, nossa, se a gente não fizer isso aqui, nós estamos lascados. Aí já começa uma boa The Prophet, né? E começa as malandragens dos prophets, né? Dentro das religiões. Toda religião tem esse sistema operacional, modo operacional de aprisionamento através do medo, da ameaça. E aí o povo fica doido, né? Aí o povo cai de joelhos. Então, olha só. Deixa eu só ver aqui. Deus também informa no Alcorão que Satã é um djinn, que Satã ele seria um gênio, né? Satanás, Satã, o diabo é um djinn. E não um anjo como se pensou anteriormente. Ué, mas você entende que Mohammed e outros foram manipulando as crenças antigas dos jinn? Tá aqui. Eu disse que Mohammed e os outros foram manipulando conforme pegaram a mitologia árabe e começaram a dar uma mexida ali, a manipulada conforme os planos que eles queriam para quê? Para manipular as massas de pessoas. Mas então houve o quê? Houve uma mudança na mitologia, conforme a conveniência de cada um. É o que acontece, por exemplo, com as 40 sociedades secretas que modificaram relatos antigos. Eu já cansei, é um modo operacional 3D, manipulação para aprisionamento mental de massas. E por aí vocês vão percebendo, né, que se antigamente na mitologia, na crença árabe, ó, aí já começam as mudanças. Deus também informa no Alcorão que Satã é um djinn e não um anjo, como pensou anteriormente. Então, na mitologia árabe antiga, pensava-se, se dizia que o djinn era um anjo. Oh, muita coisa que bate. Mas um homem tem que meter o dedo porque tem que manipular pessoas e tem que adaptar as suas crenças naquilo que lhes convém. Então, olha só. Deus também forma no Alcorão, que é um livro, né? O Alcorão é um livro como a Torá, como a Bíblia, são livros de manipulação de massa. Deus também informa no Alcorão que Satã é um djinn e não anjo como pensou anteriormente. Esta crença do diabo, que era anjo, aparece como, presta atenção. Essa crença do diabo, que era anjo, aparece como os profetas no final do Velho Testamento, ou seja, por judeus na Babilônia, quando foram libertados pelo rei persa Ciro o Grande, que derrotou a Babilônia. Então, né, vou voltar um pouquinho. Deus também informa no Alcorão que Satã é um djinn e não um anjo, como se pensou anteriormente. Esta crença do diabo, que era anjo, aparece com os profetas no final do Velho Testamento, ou seja, por judeus na Babilônia. Ali era tudo farinha do mesmo saco. Quando foram libertados pelo rei persa Ciro o Grande,
que derrotou a Babilônia. Os judeus nessa época carregavam muitas crenças persas. Segundo Deus no Alcorão, Satã uma vez esteve com os anjos no paraíso porque era crente. Similarmente, a alma de qualquer jin ou humano também pode estar no céu por acreditar. Então nós temos aqui muitos termos, né? Muitos termos sobre os jins, que são os anjos caídos. Reza-se também na cultura árabe que eles não eram considerados bonzinhos, não. Igual que a cultura dos filmes, os grandes estúdios fazem em colocar eles como anjos, anjos não, como servos, como pessoas, seres, né, seres que ajudam, se comprometem em ajudar aquele que o invoca. Realiza seus desejos, faça 3 pedidos. Mas não se esqueça, apenas 3. Houve-se muita manipulação. Houve-se muita manipulação. Manipulação demais. Esses 3 desejos, que é uma coisa moderna, no passado não era assim. Os povos naquela região, os árabes, os povos antigos, muito lá os ancestrais, o que chamamos árabes hoje, eles faziam pactos. Porque eles eram da linhagem descendência de Jeová. E os anjos caídos juraram destruir todos, levar todos à destruição, porque eles sabem que serão destruídos. E assim nasceu-se religiões e crenças, como também o Islã. E também o judaísmo. Que isso, os anjos caídos é muito antes dessas histórias que vocês conhecem. Mas só por uma simples leitura boba do que está aí na internet, mas com olhos espirituais, mas também você fazendo um crossover, fazendo um cruzamento com o que eu tenho falado já há alguns anos neste trabalho, vocês vão vendo como se torna coerente e existem ligações, só que está camuflado. Está escondido. Mas por isso que eu faço o trabalho de despertar de consciência cósmica, porque ele te ajuda a ver a camuflagem e você puxar as ligações e puxar e fechar tudo ali, o pacote. Este é meu trabalho. Fazer você pare, pense, reflita e analise. Então, os gênios, né, que é algo da mitologia árabe, e eu vou dizer para vocês, meus amigos, assim, a verdade mais se aproxima na cultura árabe e na cultura ali dos hebreus. Só que o homem manipulou para criar religiões, livros, dogmas, para prender, aprisionar, e não foi o homem que criou. O homem foi manipulado pelos anjos caídos a criar. Então, quem é o pai? Mentalmente me responda. Quem é o pai do Islã e do judaísmo? Ou que vocês conhecem bem modernamente? Quem controla? Quem manipula? Quem mexe nessas religiões, nesses cultos, para aprisionar a mente dos povos de Deus? Sim, da essência original de Jeová. Então, por isso que eu digo para vocês que este trabalho veio para lhe abrir a sua mente, para você ter a visão além do alcance e abandonar as religiões, abandonar a religiosidade, para se conectar ao seu eu superior, para ter um reencontro no cosmos e o regresso à sua casa. Deixa seu joinha, não deixa de deixar seu joinha, não. Deixa o joinha, tá bom? É muito importante para este trabalho, esses vídeos. Fiquem todos em paz. Pare, pense, reflita e analise. E você tem apenas 3 desejos. Quais são os seus desejos? Cuidado com o que desejas, pois pode ser o seu aprisionamento eterno. Um beijo, um abraço a todos
e até o nosso próximo encontro, queridos amigos e companheiros cósmicos. Tchau, tchau.